Ah, Deus, fala conosco. Fala conosco, precisamos ouvir a sua voz. Te pedimos com toda humildade, Senhor. Se revela a nós, Senhor. Sendo nós pecadores, ainda assim se revela, Deus. Somos pequenos, mas se revela, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, pela sua palavra. Fortifica-nos, Senhor, pela sua palavra. Restaura-nos, Senhor, pela sua palavra. Guia-nos, Senhor, pela sua palavra. Vivifique em nós, Senhor, pela sua palavra. Deus amado, marca essa noite da nossa vida, Senhor. Marca essa noite na nossa existência, Senhor. E que o seu nome seja glorificado mais uma vez, como já tem sido, Senhor, exaltado neste lugar. Obrigado, Senhor, por este momento de oração, por este momento, Senhor, que podemos, Senhor, levantar nossas mentes ao Senhor e dizer que Tu és bom em todo tempo, e em todo tempo o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pai, em concordância, Senhor, com a oração do Teu Filho, na Tua presença, Senhor, nos encontramos. Chegamos diante de Ti com um voto de louvor, com um voto de gratidão, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus, Senhor, nesse momento eu entrego em Tuas mãos cada um dos Teus filhos que entraram por essas portas. De repente entraram tristes, desanimados, mas nós cremos que pelo poder da Tua palavra eles sairão daqui com um novo ânimo. Em nome de Jesus, que cada um venha deixar de lado a preocupação, que venha deixar de lado o estresse, e venha nesse momento o Senhor estar voltado com a sua mente e com o seu coração para ouvir e aprender a Tua palavra. Que o nosso coração possa ser terra fértil, que a Tua palavra venha cair e florescer. Em nome de Jesus, queremos entregar em Tuas mãos, Senhor, e pedir que o Senhor continue cuidando do nosso pastor presidente, pastor Genival. Continue cuidando, Senhor, dos seus pastores, da diretoria, de cada um, Senhor, dos evangelistas, presbíteros, missionárias, diáconos, diaconisas, obreiros, auxiliares de trabalho. Senhor, continua capacitando e trazendo ânimo, Senhor, aos seus obreiros. Coloca, Senhor, no nosso coração cada dia mais o desejo de ouvir a Tua voz e aprender a Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, nesse momento eu peço que o Senhor visite, Senhor, o campo missionário. Vá de encontro, Senhor, nesse momento, pastor Sérgio, que está lá em Foz do Iguaçu e nas aldeias. Pastor Paulo, Senhor, que está em Mato Grosso do Sul. Pastor Marcos, pastor Everton. Vá de encontro, Senhor, a cada um dos pastores, a cada uma das filiais, Senhor. Toma o nosso bairro, a nossa localidade em Tuas mãos. Que todo principado e potestade, Senhor, venha a ser jogado por terra no nome de Jesus. Que o nosso bairro venha a ser um bairro de paz e tranquilidade. Entregamos em Tuas mãos, Senhor, o Cangulo, pastor Ronaldo, o Ana Clara, pastor Alexandre, pastor Valdinilson. Entregamos em Tuas mãos, Senhor, o Jardim Rosário, pastor Fábio. Entregamos em Tuas mãos também o João Pessoa, pastor Alex, Parque Adelaide, pastor Gustavo. Senhor, toma em Tuas mãos. Também entrega em Tuas mãos, Senhor, e peço que o Senhor continue cuidando do pastor Marcos Soares, no Jonas Gondim, pastor Edilson, na Vila Uruçaí, Senhor. Toma, Senhor, em Tuas mãos também, Senhor, o Parque Dependência, no pastor Edson. Toma em Tuas mãos, Senhor, o Bom Retiro, pastor, Senhor, Arimateia, Santa Rita, pastor Carlos Eduardo, Senhor, abençoa. Abençoa também, Senhor, o pastor Genilson em Campos Elíseos, ó Deus. Toma cada um dos pastores em Tuas mãos. Eu entrego, Senhor, nesse momento, cada porta de igreja que está aberta, Senhor, levando a Tua palavra.
Peço que o Senhor venha visitar com uma unção tal, Senhor, e dê autoridade e poder para o teu filho que está levando a tua palavra onde quer que ele esteja nesse momento. Em nome de Jesus, Senhor, continua usando a tua igreja na terra. Que a gente possa continuar, Senhor, sendo sal e fazendo a diferença, ó Pai. E no nome de Jesus, entregamos, Senhor, cada um que aqui está. Aqueles que estão a caminho, Senhor, tira toda a barreira, tira todo o empecilho. E no nome de Jesus, que por mais uma vez o seu nome seja glorificado nesse local. Porque tudo que estamos fazendo aqui, Senhor, está sendo feito para a honra e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus também eu entrego o pastor Edivaldo, Senhor, que vem de tão longe para estar nos abençoando e nos ensinando mais da tua palavra. Eu entrego em tuas mãos ele, o seu ministério, a sua vida, a sua família, a sua casa, Senhor. Continua abençoando o teu filho, guardando, protegendo e livrando de todo mal. Toma a entrada dele em tuas mãos, toma a saída, Senhor, e continua, Senhor, colocando ele embaixo de suas poderosas asas. Em nome de Jesus eu peço por mais uma vez que o Senhor venha falar conosco, Senhor, pois precisamos ouvir a tua voz. É a oração, Pai, que fazemos a ti, gratos por tudo que o Senhor já tem feito por nós, no nome de Jesus. E a igreja diz amém. Quero convidar os irmãos que se coloquem de pé. Nesse momento nós vamos estar entrando no momento do seminário, no momento do estudo. O pastor Edivaldo já se encontra aqui desde cedo. O pastor Edivaldo ajudou a gente a abrir a igreja hoje, né, pastor? É bênção demais. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Edivaldo. Ele tem se colocado à disposição para estar nos ensinando, vindo de tão longe para estar aqui com a gente durante essas terças-feiras. Então, que Deus em Cristo possa continuar abençoando a sua vida, pastor. E nesse momento eu já quero estar passando toda a oportunidade para o Senhor estar nos abençoando com esse estudo. É bem verdade que a gente passou aqui um momento com o pessoal da Lagoa, mas eles estão a caminho. Já chegaram? A Lagoa está aí? Está vindo, tá? Amém. Deus está dando vitória. Chegou lá o ônibus, daqui a pouquinho está trazendo um ônibus de lá da Lagoa para cá. Amém? Quantos, com uma salva de palma, louvam ao Senhor pela vida do pastor Edivaldo? Amém? Ô glória! Estenda a sua mão para cá. Pai, em nome de Jesus, já temos ouvido a tua voz e pedimos que o Senhor continue falando conosco através da sua poderosa palavra, no nome de Jesus. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Aproveitando que estamos de pé, se você trouxe a sua Bíblia, por bondade, queiram abri-la na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Queremos ler os versículos 24 a 26. Primeira de Coríntios, capítulo 15. Bom é estarmos aqui, amém? Alguns irmãos estão chegando, daqui a pouco todos estarão aqui, para juntos celebrarmos ao Senhor. Glória a Deus. 1 de Coríntios 15, verso 24, nos diz: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, e toda potestade e força, porque convém que reine, até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Amém. Sentai-vos, por favor. Semana passada, começamos a falar um pouquinho sobre escatologia e queremos dar prosseguimento esta noite. Eu só quero lembrá-los que a escatologia, ela pode ser vista em 3 dimensões. A escatologia pode ser extra-bíblica e a visão do homem natural que não conhece as Escrituras. Então, na sua vivência, ele percebe que o mundo está se findando, está acabando. Então, aquela escatologia à parte da Bíblia, extra-bíblica. A segunda dimensão é a escatologia antibíblica. É algumas heresias e seitas falsas que torcem os textos bíblicos
e aí apresenta uma escatologia distorcida. E, em terceiro ponto, temos a escatologia bíblica, que é o nosso caso. Nós cremos naquilo que a Bíblia diz, naquilo que a Bíblia defende sobre os eventos do futuro. Amém? Eu falei a semana passada sobre sinais da vinda de Jesus, alguns sinais. Eu comecei a falar sobre o arrebatamento da igreja, não terminei e não pretendo terminar, para os irmãos ficarem com água na boca. Agora, acompanhe o meu raciocínio. A igreja está caminhando aqui. Vamos chegar em um ponto que a igreja será arrebatada. A igreja será arrebatada. Sendo arrebatada, a igreja vai para o tribunal de Cristo e, em seguida, bodas do Cordeiro. Enquanto a igreja estiver lá em cima, no tribunal e bodas, o mundo mergulha na grande tribulação, no comando do anticristo. Nós temos um texto na Bíblia que fala sobre isto. Isaías capítulo 21, versículos 11 e 12. Isaías 21, versos 11 e 12, o profeta escreve dizendo: peso de do mar, gritam-me de Seir, guarda que houve de noite, guarda que houve de noite. Versículo 12, e disse o guarda: vem amanhã e até meia-noite. Se quereis perguntar, perguntai, voltai, vinde. O guarda, ele estava de plantão à noite. E antes que o dia amanhecesse, veio uma multidão e perguntaram ao guarda: que houve de noite? E o guarda disse: vem amanhã e também à noite. O guarda não disse: vem amanhã e depois à noite. Ele disse: vem amanhã e também à noite. Vem amanhã e simultaneamente à noite. O guarda representa o profeta. Amanhã representa o arrebatamento da igreja. E a noite representa a grande tribulação. Então, observe o que o profeta está dizendo: vem amanhã e também à noite, simultaneamente à noite. Então, assim que acontecer, assim que esta noite terminar, e assim que o dia amanhecer, está vindo na perspectiva escatológica amanhã do arrebatamento da igreja, mas a noite da grande tribulação. O arrebatamento, claro, é para a igreja e a noite é para Israel, e como consequência, todos os povos irão sofrer as consequências. Aleluia! Muito bem. Assim que a igreja subir no arrebatamento, ela será conduzida para o tribunal de Cristo, para o tribunal de Cristo. Tem aqui eu vou dar apenas uma pincelada sobre o tribunal, que eu quero falar sobre a grande tribulação. E aqui eu leio na página 7. No Calvário, Deus nos tratou como pecadores. Hoje, somos tratados como filhos. Mas quando a igreja chegar no tribunal, ela será tratada como... seremos tratados como mordomos ou despenseiros dos mistérios da graça de Deus. Ao referir-se ao tribunal de Cristo, o apóstolo Paulo usa a palavra grega bema, que significa tribunal compensatório. Não trata-se de um tribunal de condenação ou juízo, mas de recompensa, prêmio ou prêmios e galardões. A palavra tribunal, ele é mencionada 12 vezes no Novo Testamento. É um lugar onde as nossas obras serão julgadas para obtenção ou perda de galardão. E aqui nos diz: será um momento de prestação de contas, quando seremos recompensados pelo Senhor e nossas obras serão julgadas para efeito de galardão. Tem alguns pontos a serem observados. Primeiro, temos aqui os propósitos do tribunal. Quais são os propósitos? Primeiro, não serão julgados os pecados dos crentes. O tribunal de Cristo não tem o propósito de julgar os nossos pecados. Por que não? Porque os nossos pecados já foram julgados na cruz. Amém? O Senhor pegou e julgou os nossos pecados lá no madeiro. Então, para o tribunal de Cristo não tem o propósito de julgar os nossos pecados. Aliás, Miqueias, capítulo 7, versículo 19, nos diz
que os nossos pecados foram lançados nas profundezas do mar. Isaías 43 afirma que os nossos pecados foram lançados nas costas de Deus. Aí eu entendo que as profundezas do mar ficam nas costas de Deus. Aleluia! Se o diabo quiser nos acusar de algum pecado que Deus já tratou e Deus já perdoou, ele terá que atropelar o próprio Deus, passar por cima de Deus. Por quê? Porque pecado perdoado não existe. Aleluia! E quando Deus perdoa os nossos pecados, Ele não faz isso. Ele pega o nosso pecado, coloca no bolso do paletó dele, aí você vai orar, aí Deus olha assim, eu te conheço, teu pecado está aqui, eu vou te pegar na próxima esquina. Deus não age assim. Deus não faz isso. Amém? Ele não pega os nossos pecados e expõe assim para o maligno, não. Ele, quando perdoa, o perdão que o Senhor oferece é um perdão pleno, perfeito e total. Amém? Glória a Deus. Segundo, não será julgado a pessoa do crente. O tribunal não tem esse propósito de julgar a pessoa do crente. Terceiro, não tem o propósito de condenar ninguém. Em João capítulo 5, versículo 24, Jesus disse, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, a salvação é um transporte de um reino de morte para o reino de vida, e o tribunal de Cristo não tem o propósito de condenar ninguém. Número 4, tem o propósito de galardoar os crentes fiéis. Apocalipse 22 e 12 nos diz, eis que cedo venho, e o meu galardão é estar comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Então, o Senhor voltará para buscar o seu povo, buscar a sua igreja, e o seu prêmio, a sua recompensa e o galardão estar com ele, e ele dará a cada um segundo as obras de cada um. Número 2, os participantes do tribunal. Quem vai participar do tribunal? Os participantes do tribunal. Quem vai participar do tribunal de Cristo? Primeiro, todos os crentes achados fiéis. Então, todos os crentes, porque os infiéis nem serão arrebatados. Todos os crentes achados fiéis. Todos os pastores. Aqueles que não tinham nenhuma ocupação na igreja. É interessante isso aqui e vale uma palavra de consideração. Em Mateus capítulo 25, do versículo 14 ao 30, Jesus apresenta uma parábola, é a parábola do serviço. E do versículo 14 ao 19, o Senhor, ele chama os seus servos e dá aos seus servos bens, talentos, dracmas. A um, ele deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, a outro deu 1 talento, segundo a capacidade de cada um. E depois que ele distribuiu os talentos, ausentou-se da terra. E muito tempo depois, o Senhor voltou e os servos foram prestar contas dos talentos recebidos. Aquele que havia recebido 5 talentos disse, Senhor, aqui estão os 5 talentos que tu me deste e aqui mais 5 que eu granjeei. Aí o Senhor disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. O que receberam 2 talentos, disse, Senhor, aqui estão os 2 talentos que o Senhor me deu, aqui mais 2 que eu conquistei. O Senhor disse, bom está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. O que recebeu 1 talento, disse, Senhor, eu sei que tu és um homem duro, que ceifo não semeaste, ajunto não espalhaste. E atemorizado, peguei o teu dinheiro, escondi na terra, e sendo sabedor da tua vinda, fui lá, cavei, aqui tens o que é teu. Aí o Senhor disse, mau e negligente servo, tu devias ter pegado meu dinheiro, depositado, e agora eu recebia com juro. Lançai esse servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Eu estou parafraseando a parábola. 1 talento é igual a 6.000 dracmas, eu digo 6.000 denários.
E um diarista, no tempo de Jesus, um trabalhador, ele trabalhava a sua jornada de trabalho de 6 da manhã a 6 da tarde, e no final do dia de trabalho recebia um denário. Para ganhar um talento, teria que trabalhar 6.000 dias. 6.000 dias, descansando somente o domingo, é igual a 18 anos de trabalho. Então, a primeira lição que eu aprendo é que o Senhor que deu os talentos, ele é muito rico. Só para uma pessoa, ele deu 5 talentos, para outro deu 2 talentos, para outro deu 1 talento. Muito rico. Jesus é rico, sim ou não? Sim, claro, esse Senhor representa Jesus. A segunda lição que eu aprendo é que os talentos foram distribuídos segundo a capacidade de cada um. Então, você encontra na igreja alguém que pode desenvolver 5 talentos. Outro pode administrar 2 talentos, mas alguns só têm condições de administrar 1 talento. Então, os talentos são dados segundo a capacidade de cada um. Eu também aprendo aqui que ninguém pode fazer mais de 6, dirigir mais de 6 departamentos na igreja. O máximo 5. Aleluia! O máximo 5, o máximo, um top. Se der 6 responsabilidades para uma pessoa, ela pode infartar antes do tempo. Muito bem. Agora, como um talento é equivalente a 6.000 dias de trabalho, descansando o domingo, 18 anos de trabalho, 18 vezes 5, 90. Se alguém recebe uma graça especial de Deus e trabalha 90 anos ininterruptos na obra de Deus, manhã, tarde e noite, e depois de 90 anos de fidelidade, ele é promovido à glória. Quando chegar lá em cima, certamente o Senhor vai dizer: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel. Senhor, foram 90 anos de dedicação, é pouco. Aí o Senhor certamente vai dizer: meu filho, é pouco em relação à glória que te espera aqui em cima. Porque tudo que fizermos hoje na obra de Deus é pouco em comparação com a glória que nos aguarda nas mansões celestiais. Amém? Glória a Deus. Então nós podemos servir mais, nós podemos orar mais, nós podemos crescer mais, nós podemos ler a Bíblia mais, nós podemos jejuar mais, nós podemos evangelizar mais, nós podemos ganhar almas mais. Então nós podemos sempre fazer um pouco mais na obra do Senhor. Muito bem. Agora, é claro que aquele que escondeu o seu talento é alguém na igreja que recebeu talentos da parte de Deus, não usa os talentos, mas o Senhor, quando voltar, vai cobrar. Pastor, eu não tenho nenhum talento. Tem. Todo crente tem, no mínimo, um talento. E se você conseguir me provar que não tem nenhum talento, quando terminar a minha palavra, eu vou fazer o apelo, eu vou lhe convidar para ter um encontro com Jesus. Ele vai te salvar, ele vai te redimir, ele vai perdoar os pecados, ele vai fazer uma nova criatura, porque todo crente tem no mínimo um talento. Então use o que você tem na obra de Deus, para a glória de Deus e para o crescimento do reino de Deus. Você pode glorificá-lo por isso? Vamos avançar um pouco mais. Esse tribunal será efetuado nos ares. Número 3. Elementos submetidos a julgamento. Será submetida a julgamento a nossa conduta pessoal, nosso tratamento com os irmãos na fé. E Hebreus 6:10 nos diz que o Senhor não é injusto para se esquecer do trabalho de caridade que exercemos para com os santos. Nossas obras serão submetidas a julgamento e nosso tratamento é para com os pastores. Também será submetido a julgamento, como nós estamos tratando. E, por fim, na outra página, nosso sofrimento. Na verdade, meu nome deveria ser Edivaldo Nascimento Sofrimento. Meu Deus do céu, parece que Deus canalizou tudo em cima de mim. Não é? Tem algumas pessoas assim. Nossos sofrimentos também serão avaliados. Em Mateus capítulo 5, versos 11 e 12, Jesus disse: bem-aventurado... os que sofrem perseguição, não, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós.
Então, os nossos sofrimentos serão julgados e avaliados, submetidos a julgamento para efeito de galardão. 2 Coríntios 4,17, Paulo escreve dizendo: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Paulo, que experimentou cerca de 38 grandes sofrimentos, ele chegou à conclusão que os nossos sofrimentos são leves e momentâneos em comparação com a glória que nos espera no céu. Aleluia! Glória a Deus. Materiais submetidos a julgamento. A sabedoria divina classifica as nossas obras em 6 tipos diferentes de materiais. 1 Coríntios 3, versículo 11 nos diz: e ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. 12. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. 13. Pelo fogo será provado, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. 14. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse recebe o galardão. 15. Se a obra de alguém se queimar, vai sofrer perda, detrimento, rachadura, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Tudo o que estamos fazendo hoje na obra de Deus, essas obras que nós realizamos são comparadas a 6 tipos de materiais. 3 materiais são de natureza divina e 3 são de natureza humana. Tem um gráfico aqui que vai facilitar a nossa compreensão. Materiais ou obras de natureza divina: ouro, prata e pedras preciosas. O ouro está relacionado com Deus, a natureza de Deus, a pessoa de Deus, atributos de Deus, a palavra de Deus, a santidade de Deus. Obras de ouro são aquelas que nós realizamos quando usamos o nome de Deus. Prata é símbolo de redenção, fala de compras, negócios, obras realizadas através do nome de Cristo, sangue de Cristo e sacrifício de Cristo. Pedras preciosas são usadas para adornar e ornamentar. São obras que nós realizamos através dos dons, através dos frutos e através das operações do Espírito Santo. Essas obras, quando forem julgadas no tribunal de Cristo, serão avaliadas, submetidas ao julgamento, e são obras de natureza divina. Aqueles que têm essas obras conquistarão grande e avultado galardão. No segundo grupo, temos obras de natureza humana. E quais são essas obras? Está aqui o gráfico, né? Madeira, feno e palha. A madeira são obras que qualquer pessoa pode fazer, pode realizar. Você está dirigindo aquela Ferrari que Jesus lhe emprestou. Você para, porque nada é nosso, tudo é dele. Amém? Você para no sinal de trânsito, aí vem um garoto e bate no seu vidro e pede uma moeda. Você não vai dizer: olha, meu filho, fica por aqui, daqui a 15 dias eu vou voltar aqui, eu vou orar, Jeová, para ver se eu posso te dar uma moeda. E é assim que a gente faz? Não, a gente ou dá ou não dá. Se tem, dá, se não tem, não dá. Não é verdade? Obras de madeira, qualquer pessoa pode fazer. Não precisa orar, não precisa jejuar. Obras de madeira, qualquer ser humano pode realizar. Feno fala de coisas secas e não renovadas. E é a mesma coisa, é o mesmo culto, é a mesma palavra, é a mesma mensagem. Ou seja, está caminhando para a morte. E palha é símbolo de escravidão espiritual. O crente palha é assembleano no domingo, metodista na segunda, batista na terça, casa da bênção na quarta, visita ao Egito na quinta. Ele volta a ser pentecostal, se reconcilia na sexta, volta a ser pentecostal no sábado. Em uma semana foi membro de 8 igrejas e ainda visitou o Egito. Palha, não tem firmeza, não tem estabilidade, não tem estrutura, é levado por todo o vento de doutrina. Então essas obras de madeira, feno e palha, elas não vão resistir o fogo da presença divina no tribunal de Cristo. Aleluia! A recompensa, e já estou na parte final, a recompensa não será dada conforme o título que alguém teve, de acordo com o cargo ocupado aqui na terra, mas mediante a obra que cada um realizou para Deus. Não iremos entrar no céu com títulos: eu sou diácono, eu sou presbítero, eu sou evangelista, eu sou pastor.
eu sou querubim, eu sou vice-deus, eu sou patriarca. Negativo. Iremos entrar no céu como servos. Lá já tem o sumo pastor, que é Jesus. Amém? Então a recompensa não será conforme o cargo que a pessoa obteve na terra, mas a recompensa será mediante a obra realizada. Aleluia! Então, assim que a igreja for arrebatada, ela será conduzida para o tribunal de Cristo. Em seguida, o tribunal, a igreja será conduzida para a sala ao lado, BC, bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro será o ponto culminante da nossa redenção. Quando estiver ocorrendo aquela grande celebração, a igreja torna-se ao centro de todas as atenções no céu. Anjos, arcanjos, querubins, serafins, anciãos, seres viventes, todos estarão voltados para a igreja, e a igreja torna-se ao centro de todas as atenções. Aleluia! Oh, glória a Deus! Enquanto a igreja estiver no tribunal e bodas, o mundo está mergulhado na grande tribulação. O mundo está vivenciando a grande tribulação. Eu quero convidá-los para a página 9, e aqui eu vou demorar um pouquinho mais. Eu quero trazer uma palavra esta noite sobre a grande tribulação. Logo na introdução eu leio: logo após o arrebatamento da igreja, se desencadeará um período de aflição e angústia sobre a humanidade, que os escritores sagrados chamam de grande tribulação. A palavra grega que designa a tribulação é o grego tíripis, que significa exercer uma grande força ou uma grande pressão sobre algo ou sobre alguém. A grande tribulação é citada 154 vezes na Bíblia, sendo mencionada 80 vezes no Antigo Testamento e 74 vezes no Novo Testamento. Agora, o grego tíripis quer dizer exercer uma grande carga ou um grande peso sobre algo ou alguém. No finalzinho da grande tribulação, a Bíblia nos diz, em Apocalipse capítulo 16, versículo 21, que haverá uma chuva de pedras sobre a terra, e cada pedra pesará um talento. Você tem ideia de quanto pesa um talento? De 40 a 50 quilos. Imaginemos uma chuva de pedras caindo sobre a nossa cidade, e cada gota pesando 40 quilos. É o fim do mundo que nós conhecemos. É o fim das grandes metrópoles existentes hoje no planeta. Com base nessas declarações, torna-se claro que a natureza desse período é de ira, julgamento, indignação, provação, angústia, destruição, escuridão, desolação, transtorno e castigo. Se eu for ler cada uma dessas referências, eu vou ficar aqui até amanhã de manhã. Em nenhuma passagem encontramos alívio para a severidade desse tempo que virá sobre a terra. Mas eu glorifico a Deus porque vocês têm a apostila e em casa poderão estudar durante a semana. Amém? Amém. Aleluia! Oh, glória! Primeiro ponto aqui. O que significa a grande tribulação? Vejamos. Primeiro, será um período de intensa aflição. Em Mateus capítulo 24, versículo 21, Jesus profetizou sobre este tempo e ele disse: e haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E quando eu leio ou cito Mateus 24, 21, eu aprendo que a grande tribulação será pior que o dilúvio, pior que a destruição de Sodoma e Gomorra, pior que a destruição de Jericó, pior que a destruição de Nínive, pior que a destruição de Babilônia, pior que a destruição de Jerusalém, quando 84 mil soldados, no comando de César, invade o Estado de Israel e tira a vida de 1.100.000 judeus. No templo não ficou pedra sobre pedra que não fosse derribado. A grande tribulação será pior do que a Primeira Guerra Mundial de 14 a 16, que deixou um saldo negativo de 8.500.000 soldados mortos em campos de batalha. A grande tribulação será pior do que a Segunda Guerra Mundial de 39 a 45, que deixou um saldo negativo em números redondos de 29 milhões de mutilados.
30 milhões de lares destruídos, 31 milhões de órfãos, 54 milhões 850 mil soldados mortos em campos de batalha. Então a grande tribulação será pior do que tudo que já aconteceu no planeta. Olha o que Jesus disse: e haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Além de ser um período de intensa aflição, a grande tribulação também será um tempo de angústia para Israel. Em Jeremias capítulo 30, verso 7, Jeremias chama de tempo de angústia de Jacó. Em Daniel capítulo 12, verso 1, Daniel chama de tempo de aflição. Em Sofonias 1,15, o profeta chama de tempo de assolação. E por aí vai. Então, número 3, será um período de derramamento da ira divina. Em Apocalipse capítulo 6, 16 e 17, o escritor sagrado pergunta: eis que é vindo o grande dia da ira de Deus e do Cordeiro. 17, e quem poderá subsistir à ira do Cordeiro? O escritor não está falando da ira do juiz, da ira do leão, ele está falando da ira do Cordeiro. O Cordeiro é manso. Quem poderá subsistir à ira do Cordeiro? Chama a minha atenção que a palavra ira em Apocalipse é diferente de algumas palavras iras nas cartas. Ira em Apocalipse não é orgis, mas é ira tumor. Ou seja, a palavra ira que aparece aqui é ira tumo, quer dizer uma cachoeira de ira, um derramamento de ira, uma nascente de ira. Ou seja, é um Deus irado que vai desencadear a sua ira sobre uma população que decidiu ser leal ao anticristo e rebelde contra Deus. Esse é o momento que ninguém dá glória. A gente só clama por misericórdia, não é verdade? Número 2. Quando ocorrerá a grande tribulação? Primeiro, após o arrebatamento da igreja. Por que não pode ser agora? Aí eu respondo: porque eu estou aqui. Diga comigo: porque eu estou aqui. Pronto, a igreja está aqui. E enquanto a igreja aqui estiver, não haverá grande tribulação. Aí alguém pergunta: pastor, a igreja não vai passar pela grande tribulação? Não. A Bíblia nos diz, em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre a terra, para tentar os que habitam na terra. Olha o que está escrito: eu te guardarei da hora. Não está escrito guardarei na hora. Quer dizer, o período da tentação você não vai conhecer, porque você não estará aqui. Amém? Oh, glória! Aleluia! Aí a gente fica animado. Tem alguns pregadores desviados aí que está dizendo que a igreja vai passar pela grande tribulação. A sua que vai passar, cabra ruim. A igreja de Cristo não. Como é que um jovem assume o compromisso com uma noiva? Se ele está noivo é porque ele ama a noiva. Amém? E entrega a noiva na mão do seu inimigo para ser chicoteada, para ser provada. Negativo. Ele vai defender o quanto ele pode. A igreja é a noiva de Cristo. E ela nunca vai sofrer nas mãos do cão. Aleluia! Deixa eu me acalmar para minha pressão regularizar. Então a igreja não passará pela grande tribulação. Nesse período nós não estaremos aqui. Quando ocorrerá a grande tribulação? Primeiro, após o arrebatamento da igreja. Segundo, durará uma semana de anos. Aqui eu vou demorar um pouquinho. Se podem, abram as vossas Bíblias em Daniel 9, versos 24 a 27. Daniel 9 tem um texto fantástico que fala sobre as 70 semanas de Daniel.
Então, eu vou demorar pelo menos 2h30 aqui, e depois a gente continua. Daniel 9, a irmã ficou rindo, é brincadeira, irmã. Daniel 9:24 nos diz, como o assunto é muito sério, eu não posso ficar concentrado aqui, senão a gente é atingido por um AVC. Tem que descontrair de vez em quando. Não é verdade? Quantos aqui gostam de rir? Oh, glória! De vez em quando tem que brincar, porque senão o caso é sério. Daniel 9:24 nos diz, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, ser a visão e a profecia e ungir os santos santos. Pausa. Deus, em sua santa presciência, estabeleceu um período de 70 semanas proféticas para a nação de Israel. Olha o que está escrito aqui. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. A profecia não é para a igreja. A igreja não tinha surgido ainda no tempo de Daniel. A igreja só nasceu no Novo Testamento. A profecia não é para os gentios pecadores. Deus não tem aliança com os pecadores. A profecia é para Israel. Como é que eu sei que a profecia é direcionada a Israel? Tem duas chaves interpretativas aqui. Primeiro, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Como Daniel era um judeu, logo o povo de Daniel era o povo judeu. E sobre a tua santa cidade. A cidade na Bíblia, que é chamada de santa, é a cidade de Jerusalém. Ela é citada 800 vezes na Bíblia, e a parte alta da cidade fica acima do nível do mar, 864 metros. Então, as expressões teu povo e tua santa cidade nos leva a profecia para o povo judeu e não para a igreja. Amém? 70 semanas, 70... A palavra semana que aparece aqui é a palavra hebraica Shabua, S-H-A-B-U-A. Shabua quer dizer períodos de tempos. 70 períodos de tempos estão determinados sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Ou 77. 77. Não são semanas de dias normais, são semanas proféticas, semanas de anos. Muito bem. O versículo seguinte nos diz, o verso 25. Sabe e entende. Desde a cena da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas dias tranquilas se edificarão, mas em tempos angustiosos. Este versículo aqui é o mais difícil para interpretar as 70 semanas. Detalhe, a parte B do versículo 24, extinguir a transgressão, será a justiça eterna, será a visão e a profecia, ungir os santos. Isso tudo vai acontecer num milênio e não se enquadra, não se encaixa aqui na grande tribulação. Essas expressões indicam para o reino milenar, quando Jesus estiver reinando sobre a terra. Amém? Então vamos para o verso 25. Sabe e entende, desde a cena da ordem, para restaurar e edificar Jerusalém. Quando Israel foi conduzido para o cativeiro babilônico, eu não estou dizendo cativeiro egípcio, eu não estou dizendo cativeiro assírio, estou dizendo cativeiro babilônico. A ida para o cativeiro babilônico aconteceu em 3 etapas. O primeiro grupo de judeus foi levado ao cativeiro em 606 a.C. E nessa leva de judeus ao cativeiro, foram 30 adolescentes da linhagem real. Dentre os adolescentes, teve 4 que se destacaram na corte em Babilônia. Eles foram criados lá na corte de Daniel e seus amigos. Então foi o primeiro grupo de judeus. O segundo grupo de judeus levados ao cativeiro aconteceu 11 anos depois, em 595 a.C. E nessa ida de cativos, foi um jovem com 20 anos de idade, seu nome Ezequiel. Ezequiel era sacerdote e era filho do sacerdote Buzi. Ele ficou juntamente com o povo às margens do rio Quebar. 5 anos depois que ele estava servindo como sacerdote, Deus o chama para o ministério profético. Ele começa a profetizar com 25 anos de idade e profetizou durante 22 anos e veio a falecer prematuramente com 47 anos de idade. Foi um dos homens mais santos do Antigo Testamento, Ezequiel.
O terceiro grupo de judeus levados ao cativeiro aconteceu 9 anos depois, em 586 a.C. E nessa ida de cativos, eles ficam, por um ato de misericórdia do monarca babilônico, Jeremias, que já estava velhinho, cabelos brancos, final de carreira, ficou em Judá com os pobres e as outras pessoas foram para o cativeiro. Olha como Deus trabalha. Lá na corte em Babilônia, Deus levantou o profeta Daniel. Entre os cativos, às margens do rio Quebar, Deus levantou o profeta Ezequiel. E com os pobres que ficaram lá em Judá, Deus continuou usando o profeta Jeremias. Onde os judeus estavam, Deus tinha um nabi. Nabi é a palavra hebraica para profeta. Onde os judeus estavam, Deus tinha um profeta para falar com o seu povo. Amém? Isso foi a ida para o cativeiro. O retorno do cativeiro babilônico aconteceu também em 3 etapas. O primeiro grupo regressou do cativeiro em 536 a.C., exatamente 70 anos depois. 606, 536. Para cumprir-se a profecia de Jeremias, capítulo 25, e Daniel 9, lendo as profecias, entendeu que havia chegado o tempo do fim do cativeiro babilônico. Ele foi um grande incentivador. O povo regressa, a grande parte do povo, em 636. Eles tiveram como apoio os profetas Ageu e Zacarias, e como suporte o governador Zorobabel, o sumo sacerdote Josué, e o povo volta do cativeiro babilônico. Que coisa bonita. O segundo grupo regressou do cativeiro no comando de Esdras, 80 anos depois, em 456 a.C. E nessa vinda, nesse retorno do cativeiro, Esdras trouxe do cativeiro 42.286 pessoas. Como havia poucos sacerdotes para atender, aí Deus permitiu que um levita com 20 anos de idade pudesse atender como sacerdote para que todas as pessoas fossem atendidas. Muito bem. O terceiro grupo de judeus regressou do cativeiro no comando de Neemias, 11 anos depois, 445 a.C. Como é que foi isso? Neemias era copeiro de Artaxerxes. Neemias estava atendendo na província de Suzã, que era a sede das 127 províncias que se estendia da África à Ásia. É uma potência mundial, os persas. Neemias estava servindo ao rei, e quando ele estava servindo ao rei, ele recebe a visita do seu irmão Anani com um grupo de judeus que passou lá em Suzã. Neemias perguntou: como é que está o nosso povo? Como está a nossa cidade? Ele recebeu um relatório negativo. Olha, o povo está em ruínas, a cidade está destruída. E quando Neemias ouviu aquilo, ele ficou muito triste. Quando ele foi servir ao rei, o rei viu o semblante de Neemias, que estava caído. O rei disse: o que precisa, Neemias? O que é que você está precisando? Neemias disse: por enquanto eu só preciso de um tempo. E lendo o livro de Neemias, capítulos 1, 2 e 3, você vai chegar à conclusão que ele ficou de 3 a 4 meses orando. E depois daquele período de oração, ele chegou para o rei e disse: eu preciso de cartas, eu preciso de cavalos, eu preciso de alguns homens para atravessar as províncias até Jerusalém, que eu entendo que na posição que Deus me colocou, uma posição de confiança, eu posso fazer alguma coisa pelo meu povo. O rei lhe concedeu. E ele, então, pega os animais e alguns homens, atravessa todas as províncias. Por onde ele passava, algumas pessoas iam se unindo a ele e foram para Jerusalém. Ele chegou em Jerusalém já à tarde, já perto de escurecer, pega um jovem, foi fazer uma vistoria na cidade, e no dia seguinte ele começa a reconstruir os portões de Jerusalém. E em 52 dias de trabalho, ele reconstruiu as 12 portas da cidade. Ele reconstruiu a porta baixa, reconstruiu a porta do gado, reconstruiu a porta dos cavalos, reconstruiu a porta do monturo, reconstruiu a porta da fonte, reconstruiu a porta dourada, reconstruiu a porta da guarda, reconstruiu a porta das águas, reconstruiu a porta de Eliasibe, sumo sacerdote. Ele reconstruiu as 12 portas de Jerusalém. Hoje, a igreja ideal, ela funciona com 12 portas. Porta baixa é a porta da humildade. Porta velha é a porta da doutrina. Porta dos cavalos é a porta do poder. Porta do peixe é a porta da evangelização. Porta do gado é a porta da comunhão. Porta das águas, a operação do Espírito e da palavra. Porta da fonte é a porta do avivamento. Porta dourada é a porta da esperança messiânica. Essas portas estão abertas para nós.
Aleluia! Ele reconstruiu a cidade, mas isso aconteceu em 445 a.C. A história universal é unânime quando afirma que neste ano foi concedida a ordem para reconstruir Jerusalém. As enciclopédias, as 4 principais enciclopédias usadas no Brasil, dentre elas, as 2 principais no contexto nacional, Barça e Mirador, são unânimes quando afirma que o ano 445 foi determinante para o povo judeu, que nesse ano foi a reconstrução da cidade de Jerusalém. 445 a.C. Então, estamos tomando este ano como base. Estamos em 445 a.C. Aí o profeta diz assim: sabe e entende, desde a cena da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas, 62 semanas, as ruas estranqueiras se edificarão, mas em tempos angustiosos. Verso 26. E depois de 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que divide destruirá a cidade e o santuário, até o fim haverá guerra, estão determinadas as orações. Muito bem. O versículo 26 diz, depois de 62 semanas, 62, mais 7 no versículo anterior, 69. Então, as semanas, elas estão divididas em 3 grupos. Um grupo de 7 semanas, o segundo grupo de 62 semanas e o terceiro grupo de 1 semana. Somando tudo, dá 70 semanas. 7 mais 62 é igual a 69. 69 semanas proféticas, 69 vezes 7 é igual a 483 anos. Se estamos no ano 445 a.C., e em cima dessa data colocarmos 483 anos, vamos chegar no ano 38 depois de Cristo. Aí alguém me pergunta, pastor, por que não no ano 33? Meu irmão, na verdade foi no ano 33. Como assim? É que o calendário que nós usamos é o calendário gregoriano. E a equipe do Papa Gregório, quando estava reformando o nosso calendário, isto nos idos em 1584, aquela equipe cometeu um erro de 5 anos à frente. Era para nós estarmos agora em 2017, no entanto, já estamos em 2022. Então a profecia não cumpriu-se no ano 38, mas cumpriu-se no ano 33. Aleluia! Oh, glória! Agora, quando se passaram 69 semanas, aí olha o que aconteceu. Ao passarem esses 69 semanas, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Veio para o que era seu, os judeus, e os seus não o... Ele foi rejeitado pelo seu povo. Quando ele se manifestou em Israel e foi rejeitado pelo seu povo, contra a lei da natureza, Deus ama os gentios, salva o povo gentil, e contra a lei da natureza, pega os gentios, transforma em igreja e enxerta na oliveira verdadeira que é Israel. Que coisa! Então nós somos alcançados porque Israel rejeitou. Aí a Bíblia nos diz, no Salmo 118, versículos 23, 24 e 25. A pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra é Cristo, eles rejeitaram. Esta foi posta pedra de esquina. Verso 24. Este é o dia que o Senhor Deus nos fez. Que dia? É o dia da graça, é o dia da igreja, é o dia do Espírito. Esse é o dia que o Senhor Deus nos fez. Alegremos-nos e regozijemos nele. Então nós estamos vivendo o dia da graça. Pastor, ainda não entendi. Muito bem. Estamos na época de Neemias. Passamos-se 69 semanas. E quando se passaram 69 semanas, Cristo se tornou carne. Quando ele foi rejeitado por Israel, Deus para o tempo com relação à nação de Israel. Deus abre um parênteses no tempo. Nesse parênteses que Deus abre, nasce a igreja. O que é a igreja? A igreja era um mistério que estava oculto no coração de Deus desde a fundação do mundo. A igreja nasce, a igreja cresce, a igreja alcança todos os povos, a igreja alcança todas as nações, a igreja está evangelizando sem parar. Quando chegarmos ali na frente, vai terminar o tempo da igreja. Quando terminar o tempo da igreja, nós ainda estamos no tempo dos gentios. Aleluia! Quando terminar o tempo da igreja, Deus fecha esse parênteses
E quando Deus fechar esse parênteses, que ele abriu uma fenda no tempo, quando Deus fechar esse parênteses, aí começa a última semana para Israel, que é a semana da grande tribulação. Eu dei a volta toda para chegar aqui. Aleluia. Então, que tempo nós estamos? Nós estamos no tempo dos gentios. É que na cruz, com um braço, o Senhor salva os judeus. Com o outro, ele salva os gentios. E com os dois, ele forma um novo povo que é a igreja. Aleluia. Deus o Pai tem uma aliança com Israel. E Deus o Filho tem uma aliança com a igreja. Deus o Pai, a Bíblia nos diz em Mateus capítulo 13, versículo 44. Outro sim. O reino do céu é semelhante a um homem negociante que encontrou um tesouro peculiar. Ele comprou aquele tesouro e escondeu num campo. 45, outro sim. O reino do céu é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e comprou e escondeu. O tesouro foi escondido no campo, mas a pérola não. A pérola é formada no fundo do mar. A ostra vai andando naturalmente. Se passa um peixe grande ali próximo e ela se desloca e choca-se com areia. No choque com areia, ela faz uma fissura. Aí temos ali o registro de um nascimento de uma pérola. Mas a pérola não fica pronta no dia seguinte. A pérola precisa de 50 anos para se formar. Já tem 2000 anos que a igreja está na terra e a última ovelha não foi localizada. O último tijolo não está no edifício de Jeová. O último membro ainda não está inserido no corpo. Ou seja, a pérola chamada igreja ainda está em fase de formação. Pérola é símbolo de pureza e vitória. Mas uma pérola torna-se uma preciosidade real e visível quando tirada do lugar de sua formação. Então a igreja ainda está no mar das nações. Quando ela for arrebatada, aí ela tornar-se-á uma preciosidade no mundo dos anjos para a glória e louvor do Senhor. Mas assim que a igreja for arrebatada, sair dessa dimensão física e mergulhar no oceano das revelações espirituais, aí Deus o Pai vai cuidar do seu tesouro, que é Israel, que até então está escondido no campo. Aleluia. Então o tesouro é Israel, a pérola é a igreja. Deus o Pai tem uma aliança com Israel. Deus o Filho tem uma aliança com a pérola, que é a igreja. Amém? Oh, glória! Como é que ficou fácil, né? Muito bem. Voltemos aqui ao versículo 25. Sabe e entende, deixa ser da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe. O príncipe, diga comigo, o príncipe. Está com P maiúsculo aí na sua Bíblia? Quem é ele? Quem é ele? Jesus. Não fale com convicção, diga comigo, Jesus. Antes vem escrito Messias com M maiúsculo. É ele mesmo. O príncipe de 7 semanas e 62 semanas, hoje tem que ser ficaram mais em tempos angustiosos. Verso 26. E depois de 62 semanas será tirado o Messias e não será mais o povo do príncipe. O povo do... Ué, tem outro príncipe aqui com P minúsculo? Quem é ele? É o cão. É o anticristo, é isso mesmo. Está tão pertinho, é só para confundir. Você observe. O mesmo acontece no livro do Apocalipse. Como assim? No capítulo 6 de Apocalipse, a Bíblia nos apresenta um cavaleiro montado no cavalo branco. E lá no final, no capítulo 19, outro cavaleiro também montado no cavalo branco. Qual a diferença entre eles? É que o cavaleiro do capítulo 6 vem para vencer. O cavaleiro do capítulo 19 já é vencedor. O cavaleiro do capítulo 6 surge da terra. O cavaleiro do capítulo 19 desce do céu. O cavaleiro do capítulo 6 é anônimo. O cavaleiro do capítulo 19 chama-se fiel e verdadeiro, julga e peleja com justiça. Os amigos do cavaleiro do capítulo 6 vêm montados em cavalo vermelho, preto e amarelo. Guerra, fome, miséria, mortandade, destruição. Os amigos do cavaleiro do capítulo 6 vêm todos montados em cavalo branco, justiça, paz e santidade. O cavaleiro do capítulo 6 usa arco, fala da extensão de suas conquistas. O cavaleiro do capítulo 19 usa espada, representa a palavra de Deus.
O cavaleiro do capítulo 6 surge no início da grande tribulação. O cavaleiro do capítulo 19 desce do céu e sua vinda marca o fim da grande tribulação. Aí eu chego à seguinte conclusão: o cavaleiro do capítulo 6 é o anticristo, ao passo que o cavaleiro do capítulo 19 é o Senhor Jesus Cristo descendo do céu com poder e grande glória. Amém? Aleluia, aleluia e aleluia. Verso 26. E depois de 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. Ele foi tirado, foi arrebatado. E o povo do príncipe que vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim, isso aqui é a invasão de Jerusalém, no ano 70. E o seu fim será como a inundação. Até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. A expressão que chama a minha atenção aqui é o povo do príncipe que há de vir. Hoje, o maior seminário bíblico está em Dallas, Estados Unidos, que foi fundado em 1924. Vai fazer 100 anos agora. Deus operou vários milagres por ocasião. Teve um momento que os professores estavam reunidos e não tinha dinheiro para pagar os funcionários, e eles começaram a orar. Aí um fazendeiro ali próximo vendeu, sem saber de nada, vendeu várias cabeças de gado, não sabia o que fazer com o dinheiro, aí foi lá no Instituto Bíblico e fez a doação no dia seguinte à oração. Dallas. Então, esse seminário vai fazer 100 anos. As pessoas que estudam ali ficam 12 anos estudando manhã, tarde, noite e madrugada. E depois de 12 anos recebem um diploma, doutor em divindade, PhD em mestrado. Aí estuda o hebraico, estuda o grego, estuda aramaico, estuda latim, línguas mortas. Aquela instituição religiosa estabeleceu 34 métodos de se estudar a Bíblia. Existe um método analítico, método sintético, método temático, método de dupla aplicação, mas existe um método que eu lembro aqui agora, é um método de dupla aplicação. Você lê um versículo da Bíblia e tem duplo sentido. É o que acontece aqui com a expressão povo do príncipe que há de vir. Essa expressão tanto se aplica à destruição de Jerusalém, quando os soldados invadiram Jerusalém por ocasião da sua destruição e da sua queda no ano 70, como se aplica a tropas do anticristo que vão se preparar para destruir Israel no finalzinho da grande tribulação. Acredito que ainda vou falar sobre este assunto. No finalzinho da grande tribulação, o anticristo vai fazer uma convocação e todas as nações comunistas vão ceder um quantitativo de soldados e vão juntar 200 milhões de soldados no Megido. Deus vai cooperar para que isso aconteça. Como que Deus vai cooperar? Virão 7 selos, depois 7 trombetas, depois 7 taças. E as taças serão derramadas e por ocasião da 6ª taça, da ira, Apocalipse 16, a 6ª taça será derramada sobre o rio Eufrates. O Eufrates tem 2.165 quilômetros de comprimento, 45 metros de largura e uma profundidade que oscila de 0 a 40 metros de profundidade. Quando o anjo derramar a sua taça sobre o rio Eufrates, 450 metros de largura e não 45, quando derramar sobre o Eufrates, o rio vai secar. O leito do rio servirá como caminho para tropas do anticristo. Olha, a cooperação de Deus vai cooperar secando o rio Eufrates. O Eufrates nasce na Palestina, corta o Iraque e desemboca na Ásia. 200 milhões de soldados vão usar o leito do rio para se aproximar de Israel. Somente a China comunista, no ano 2000, já estava comemorando 200 milhões de soldados no seu exército. Só uma nação, são várias nações, cada uma dará a sua contribuição. Esses soldados virão armados até os dentes, eles vão usar o leito do rio para se deslocar, vão cercar o Estado de Israel, ocupando uma área de 1.600 estádios, que é equivalente a 300 quilômetros quadrados, e quando estiverem posicionados, prontos, aguardando ordens do anticristo para o ataque, para atacar Israel, o Israel remanescente, o Israel sobrevivente da tribulação, estará orando como orava no passado.
E quando eles estiverem orando, os céus irão se abrir. Jesus descerá com poder e grande glória com a igreja. A igreja já subiu no arrebatamento e agora vai descer com Cristo. E quando Cristo descer com a igreja, Cristo vai pisar no Monte das Oliveiras. Será formada uma grande cratera, que é o Vale de Josafá, que não existe hoje na geografia de Israel. Aquele vale será formado, ali será o julgamento das nações. Cristo se desloca, sai dali e vai para o Megido, voando nas asas do vento. E quando se aproximar do Megido, 200 milhões de soldados vão estar reunidos ali para destruir Israel. Cristo os destruirá com o assopro da sua boca e com a glória da sua presença. A carnificina terá tal dimensão que o Deus e Pai vai convocar todos os urubus e aves de rapina do planeta. Os animais irão se deslocar e Deus dará aos animais 30 dias para limpar a carne sobre o solo, que naquele momento o solo é mais importante do que os corpos, os ímpios espalhados sobre o solo. Então Jesus vai destruí-los com o assopro da sua boca. Que coisa gloriosa, né? Aleluia. Versículo 27 nos diz, e ele quem? Ele, o último príncipe mencionado, ele o anticristo. E ele firmará um concerto, um pacto, uma aliança com muitas nações, muitos povos. Por quanto tempo? Por uma semana. Quanto tempo? Que é igual a 7 anos. Amém? Por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Assim que a igreja for arrebatada, surgirá no cenário mundial, é provável que surja antes do arrebatamento da igreja, um homem que apresentará soluções para os problemas da economia mundial. Esse homem é o anticristo. Ele será aclamado pela mídia, e a mídia vai colocá-lo, o homem que tem a solução para todos os problemas. E ele, para não ter problemas com Israel, ele dará uma carta de paz para Israel construir o templo. O judeu vai ficar concentrado na construção do templo e o mundo mergulha na grande tribulação. A construção do templo, o material utilizado é um presente dos americanos para os judeus. Esse material encontra-se guardado em galpões desde 1984 na cidade de Los Angeles. Será transportado de navio para Tel Aviv, que é uma cidade portuária. Tel Aviv quer dizer colina da primavera, uma das grandes cidades de Israel. E de Tel Aviv será transportado de carretas para Jerusalém. Hoje, o local onde o templo será construído está sendo ocupado pela mesquita de Omar. E aí, olha o problema. Na Guerra dos 6 Dias, em 1967, a Rússia perdeu a batalha e levantou a bandeira de paz pedindo condições que é impossível. A poderosa Rússia, 1.200 vezes maior do que Israel. Israel é do tamanho de Sergipe. Israel é 30 vezes menor do que Minas. Israel é 400 vezes menor que o Brasil. E a Rússia, com as nações vizinhas, a Confederação Russa, estava 3 vezes maior do que o Brasil. Parte para a batalha, Israel ganhou aquela batalha porque hoje houve intervenção divina. Deus pelejou por Israel e a história nos diz que os tanques blindados russos chocavam-se em pleno campo de batalha e caíam no precipício. Israel perdeu a batalha e ficou com a espinha na garganta. A Rússia perdeu a batalha e ficou com a espinha na garganta. A Rússia deseja destruir Israel há muito tempo. Não o faz porque tem medo de uma retaliação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, a economia americana tem como base o povo judeu. Onde o judeu chega, cresce e prospera. Judeus são donos de empresas de cinema, donos de bancos, donos de empresas de automóveis. Por que o judeu prospera? Porque todo judeu é dizimista. Aleluia!
E onde ele chega, ele dizima. Onde o judeu chega, ele dizima, ele é dizimista. Aí prospera, cresce. Quer prosperar, seja dizimista. Aleluia! Ô glória! Ô glória! Aí, ó, mamão com açúcar. Hã? Muito bem. Então, os russos têm medo de uma retaliação dos Estados Unidos. Alguns dias antes do arrebatamento da igreja, ou alguns dias depois do arrebatamento, o arrebatamento é a linha divisória, a Rússia, a Confederação Russa, vai atacar Israel. No ataque, vai cumprir-se a profecia de Ezequiel 38 e 39, a guerra de Gog e Magog. No ataque, a Rússia vai usar bomba atômica. A mesquita de Omar será tombada. Aquele terreno ficará livre, a área ficará livre, e naquele local será a construção do templo na grande tribulação. O material será transportado, os judeus vão começar a construir o templo, e como vai ser um templo pré-moldado, a obra vai ser rápida, e vai coincidir a sua inauguração com a metade da grande tribulação, 3 anos e meio. Não é coincidência, é providência. Na metade da grande tribulação será a inauguração. Todos os governantes do mundo serão convidados. O anticristo será o convidado principal. Os judeus o têm como Cristo, o Messias da Bíblia. E quando o anticristo for para a solenidade, ele levará uma imagem que ele acaba de ganhar de Roma. Uma imagem dele em tamanho real. Ele levará aquela imagem. Seus assessores, claro, a imagem do anticristo. Quando ele entrar no santuário, o diabo que está por trás dos bastidores dará poderes à imagem para ela falar, respirar, se comunicar. Você já imaginou, você vai no casamento de um parente, na igreja católica, e você entra na igreja às 7 horas da noite e a imagem diz boa noite? Qual vai ser a sua reação? Ó! Aí você vai pensar que o mundo já acabou. O diabo vai dar poderes à imagem para falar, para se comunicar. Essa imagem, ela é citada em Apocalipse capítulo 13, versículo 15. Se pode, põe na tela, por gentileza, Apocalipse 13, verso 15, para que tenhamos o privilégio de acompanhar. Apocalipse 13, 15, obrigado. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. A imagem vai falar, e quando isto acontecer no templo, no ato inaugural, as pessoas ali reunidas perceberão que aquele moço não é o Messias da Bíblia, é um impostor. E já que ele é um impostor, rompe aliança com ele. E ao romper aliança com ele, começa a segunda parte da grande tribulação. Os primeiros 3 anos e meio, podemos chamá-los de tribulação. Os últimos 3 anos e meio, grande tribulação. É aí, nesses últimos 3 anos e meio, que a cobra vai fumar. Que o negócio vai ficar sério. E aqui nos diz, e ele firmará um concerto com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações, abominação e imagem, virá o assolador. O assolador é o anticristo. Isto até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então a coisa vai ficar séria aqui. Vamos olhar um pouco mais? A grande tribulação propriamente dita será na segunda parte dessa semana profética, página 10. Na página 10 eu tenho aqui um gráfico que vai facilitar os eventos que ocorrerão na grande tribulação. Vai facilitar muito a nossa compreensão. Amém? Na página 10 temos aqui a 70ª semana profética de Daniel. Primeiro Israel assina um pacto com o anticristo. Nos primeiros 3 anos e meio temos a construção do templo. Na metade da semana, inauguração do templo e a quebra do pacto com o anticristo. Durante a segunda parte da semana, perseguição em massa ao povo judeu. O anticristo fará de tudo o que ele puder para destruir a nação de Israel. Tudo o que ele puder
para destruir a nação de Israel. Eu estarei falando sobre isso a semana que vem. Tudo que estiver ao seu alcance para destruir Israel. Esse período de 7 anos vai terminar com a vinda de Jesus em glória, fim da grande tribulação, batalha do Armagedon e conversão nacional de Israel. O judeu que conseguir chegar vivo aqui no final da grande tribulação, ele será salvo. Aí vai se cumprir Romanos 11, verso 26. Como está escrito: de Sião virá o libertador, desviará de Jacó as impiedades e todo Israel será salvo. É a salvação nacional de Israel. Aleluia. Muito bem. Número 3. O que acontecerá durante a grande tribulação? Muito bem. Se eu ficar 1h30 em cada tópico, aqui, então, 4h30 eu termino aqui. É brincadeira, eu gosto de brincar. O que acontecerá durante a grande tribulação? Primeiro, serão abertos os selos divinos. O Apocalipse capítulo 6 nos apresenta a abertura dos selos. Abertura dos selos. Quando se abre o primeiro selo, surge um cavaleiro montado no cavalo branco. É o impostor, é o anticristo. Quando se abre o segundo selo, surge um cavaleiro montado no cavalo vermelho. Guerra, destruição, mortandade, violência. Quando se quebra o terceiro selo, surge um cavaleiro montado no cavalo preto. Fome, escassez, necessidades, miséria total. Quando se quebra o quarto selo, surge um cavaleiro montado no cavalo amarelo. Morte. O inferno acompanha a morte para recolher os mortos. Quando se abre o quinto selo, os mártires clamam por vingança na glória. Apocalipse 6, versos 9, 10 e 11. Até quando, ó santo dominador, não vingas o sangue do justo? O Senhor responde: até que se complete o número dos conservos. Então não é chegada a hora ainda. Mas quando se quebra o sexto selo, Apocalipse capítulo 6, versos 12, 13, 14, 15, 16, 17, temos ali uma nova configuração no mapa político da terra. Que na abertura do sexto selo, as ilhas irão desaparecer. Os continentes vão desaparecer do mapa. No início da humanidade, era um bolo de terra cercado de água. Gênesis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no dilúvio, 8, 9. Quando chegamos em Gênesis 10, versículo 25, nos dias de Ebe e Peleg, aí Deus criou continentes. Ele dividiu a terra, criando continentes. Aí separou o Brasil da África, separou a América da Europa, separou a Europa da Ásia. Aí tivemos a criação dos continentes. Por ocasião de Apocalipse capítulo 6, na abertura do sexto selo, esses continentes irão desaparecer. E a terra voltará a ser um bloco de terra apenas cercada de água. Haverá uma purificação no planeta Terra. Por quê? Porque no milênio, Deus já está avisando o milênio. No milênio, as pessoas de onde estiverem, de qualquer lugar do planeta, poderão formar caravanas para irem para Jerusalém, para adorar o Messias e Rei, Jesus de Nazaré, filho mais velho da irmã Maria. Aleluia! Então haverá uma purificação em todo o planeta. Aí os homens vão fugir, vão se esconder nas cavernas, nos penhascos, e a morte fugirá deles, etc, etc, etc. Aí temos o capítulo 7, que é um capítulo parentético, e quando abre-se o capítulo 8, temos a abertura do sétimo selo. E quando se abre ou se quebra o sétimo selo, surge do sétimo selo uma série de 7 trombetas da ira divina. Primeiro nós temos 7 selos, toca-se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando se abre o sétimo selo, surge uma série de 7 trombetas, toca-se 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando se toca a sétima trombeta, surge da sétima trombeta uma série de 7 taças da ira divina. Isso quer dizer que, à medida que a humanidade for avançando na grande tribulação, o juízo divino é mais intenso sobre a população ímpia que estiver habitando na terra. O juízo divino é mais intenso. A segunda série de juízos chamamos de trombetas. Quando se toca a primeira trombeta, tem a preparação para o anticristo, mas quando se toca a segunda trombeta, temos já no toque da segunda trombeta
um castigo seríssimo. Nos diz a Bíblia, em Apocalipse capítulo 8, versículos 8 e 9. Capítulo 8, 8 e 9 diz assim: e o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus, ou dos navios antigos. Quando o segundo anjo tocar a sua trombeta, mesmo na grande tribulação, mergulhando na segunda metade da grande tribulação, mesmo com toda a ira de Deus sobre a humanidade, o juízo divino aqui ainda é parcial. As trombetas não trazem um juízo total. As trombetas alcançam 1/3 do mar, que se torna em sangue, 1/3 dos navios que afundam, 1/3 dos peixes que morrem, 1/3 das árvores que secam. Ainda é parcial. Mas lá na frente, no capítulo 16, por ocasião do juízo divino através das taças, as taças trazem um juízo total. Quando as taças forem derramadas, todo o mar se torna em sangue. Todos os peixes morrem. Todos os navios afundam. Essa é a grande diferença entre trombetas e taças. Trombetas trazem um juízo parcial. Mesmo nesse período de ira, a ira de Deus ainda tem um fio da misericórdia. Aleluia! Mas lá na frente, nas taças, não tem nada de misericórdia, juízo total. E aqui nos diz o verso 8: e o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa. O profeta não sabe o que é, ele chama de coisa, como um grande monte ardendo em fogo. Monte ardendo em fogo quer dizer um poderoso meteoro que entrará na nossa atmosfera, e quando entrar na nossa atmosfera, 1/3 do mar tornar-se-á em sangue, 1/3 dos peixes morrerão, e 1/3 das embarcações afundarão. São as consequências disso aqui. Verso 9: e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte dos navios. Agora, vamos para o terceiro anjo, versos 10 e 11. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela. Uma pausa aqui. A palavra estrela pode representar Cristo. Apocalipse 22 e 16. Cristo é chamado de resplandecente estrela da manhã. A palavra estrela pode representar o diabo, Isaías 14, versos 12, 13 e 14, estrela da alva, estrela caída, que perdeu seu brilho e seu fulgor. Estrela pode representar pastores, Apocalipse 1, verso 20, estão nas mãos do Senhor. Estrela pode representar Israel, Apocalipse capítulo 12, verso 1. Estrela pode representar demônios, Apocalipse capítulo 12, verso 4. O diabo caiu e trouxe consigo 1/3 das estrelas. Estrela pode representar anjos, Jó 38, verso 7, quando as estrelas cantavam e juntamente rejubilavam. Mas estrelas no sentido literal que brilha no firmamento. Gênesis 1 e 16. E Deus fez as estrelas. Aleluia! Então, uma só palavra com vários significados. Quando estivermos lendo a Bíblia e na leitura nós encontrarmos uma palavra que tem mais de um sentido, precisamos ler o contexto, o que vem antes e o que vem depois, para fazermos uma exegese perfeita do texto. Amém? Por exemplo, a palavra água. Água é citada 156 vezes na Bíblia. Água pode representar o Espírito Santo, água pode representar a palavra de Deus, água pode representar conselhos sábios, água pode representar povos, tumultos, greves, revoluções e anarquia, depende das águas, né? E quando você sonha com águas assim, é coisa que vem aí. Mas água também, um quinto sentido, água no sentido literal, que sacia a nossa sede. Vem do hebraico maí e vem do grego idô, daí hidrovia, etc, etc. Ok? Então, uma só palavra com vários significados. Então, quando nós encontrarmos uma palavra com duplo sentido, precisamos ler o contexto para você fazer uma exegese correta do texto. Aleluia! Muito bem, voltemos ao verso 10.
E o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu. Quer dizer, caiu do céu é algo que vem fora da terra, vem do céu. E caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha. Claro que é também um meteoro, um poderoso meteoro. Ele vem, mas quando entrar na nossa atmosfera, ele vai se diluir. E ao diluir-se, ele tem um propósito. Olha só o que diz o texto. E caiu do céu uma grande tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era absinto, quer dizer, amargo ou venenoso. E a terça parte das águas tornou-se absinto, amargosa ou venenosa. E muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Também trata-se de um poderoso meteoro que, quando entrar na nossa atmosfera, vai se diluir. E ao diluir-se, ele tem como alvo atingir todo manancial de água doce e toda fonte de água potável. E por onde ele passar, essas águas tornar-se-ão venenosas, e quem beber dessas águas fica com hidropsia ou barriga d'água. Eu fui pregar no interior do Ceará. O que é que a gente não faz pelo reino? Andei 8h30 de carro, de Fortaleza, até uma cidade chamada, parece que é Açu. Fica uns 10 quilômetros depois que o mundo termina. Não, o vento já tinha feito a curva há muito tempo. E quando cheguei lá, entramos na cidade, é uma cidade de primeira, ou seja, só dava para entrar na primeira marcha, passar essa segunda marcha, a cidade terminava. Logo na entrada da cidade tinha um lago, e tinha um garoto dando água a um cavalo. Mas o cavalo, eu só via os ossos do cavalo, de tão magro. E o garoto de 10, 11 anos de idade com barriga d'água. A região não é pobre, é paupérrimo. Aí eu disse, irmãos, os animais bebem daquela água. E pararam o carro do lago. Essa água barrenta, suja, imunda. Aí os irmãos disseram, não, pastor, essa água aí abastece a cidade. Eu falei, Jesus, meia volta, vou ver. Senão nós trouxemos água lá de Fortaleza. Eu falei, ainda bem que Deus usa vocês. Como é que Deus usa? Foi a primeira vez que eu vi uma criança com barriga d'água. E acho que foi a única também. É terrível. Então aqui na grande tribulação haverá o absinto, as águas tornar-se-ão venenosas, e quem beber dessas águas poderá acontecer duas coisas, ou morre ou fica com barriga d'água. Aí toca-se a terceira trombeta, e no toque da terceira trombeta, o sol vai se aquecer, a lua, as estrelas. Sol, lua e estrelas tem duas aplicações. No contexto global da Bíblia, o sol representa Cristo, a lua representa a igreja, a estrela representa os pastores. Mas aqui, nesse capítulo de juízo, que é o capítulo 8, nesse capítulo de juízo, o sol pode representar o anticristo. As estrelas podem representar ministros de primeiro escalão, a lua. E as estrelas podem representar autoridades de segundo escalão. Então, o sol vai se aquecer, vai perder parte, etc, etc. Por ocasião